Bom, como eu disse no vídeo anterior, para quem não viu, recomendo que assista aí o vídeo sobre a volta da disputa dos Jogos Olímpicos. Eles passaram a ser disputados em 1896, com duas pequenas interrupções por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil não disputou as 5 primeiras Olimpíadas. O Brasil só começou a disputar os Jogos Olímpicos em 1920. Nessa edição, a competição foi disputada em Antuérpia, na Bélgica. E o Brasil, por incrível que pareça, teve um desempenho bom. O Brasil conquistou 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Isso pode parecer pouco hoje, mas naquela época não era não. Por quê? Havia uma quantidade muito menor de modalidades esportivas em disputa. E nessa edição, o Brasil ganhou 3 medalhas em apenas uma modalidade esportiva, que foi no tiro. O Brasil levou 2 medalhas com o mesmo atleta, o Guilherme Paraense, ganhou um ouro e um bronze, mais uma medalha de prata. Bom lembrar que o Guilherme Paraense, ele era negro, ou seja, a primeira medalha de ouro conquistada pelo esporte brasileiro numa Olimpíada foi conquistada por um atleta negro. Ele era negro e era também militar. E interessante também é que quando ele estava viajando junto com a equipe olímpica brasileira, as armas foram roubadas. Aí ele conseguiu disputar os Jogos Olímpicos, assim como os outros atletas brasileiros, graças à boa vontade da equipe dos Estados Unidos. Eles emprestaram armas para que os atletas brasileiros disputassem e eles acabaram vencendo aí, né, como eu disse, a modalidade, ganhando um ouro, uma prata e um bronze. Na segunda edição que o Brasil participou, que foram nas Olimpíadas de 1924, em Paris, o Brasil simplesmente não levou medalha nenhuma. Em 1928, em Amsterdã, o Brasil sequer disputou os Jogos Olímpicos. Nas edições de 1932, disputadas em Los Angeles, e em 1936, disputadas em Berlim, o Brasil também não levou nenhuma medalha. Um fato interessante é que nas Olimpíadas de 36 havia uma expectativa de que o Brasil levasse medalhas com a Maria Lenk, que era uma grande nadadora. E também na equipe de natação brasileira foi um atleta que não tinha expectativas de medalha, mas que se tornou uma figura muito importante no esporte mundial, que foi João Avelange. O João Avelange ele foi para as Olimpíadas de Berlim em 36 como nadador e depois que ele aposentou, ele virou dirigente esportivo, tendo dirigido a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desporto, atual CBF, e durante 24 anos ele também dirigiu a FIFA. E apesar de ter se envolvido em vários casos de corrupção, ele foi o responsável por ter ampliado a Copa do Mundo, de 16 para 32 equipes. O Brasil só voltou a ganhar medalha em Olimpíada nas edições de 1948, disputadas na cidade de Londres, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. O Brasil levou uma medalha de bronze no basquete masculino. Nas Olimpíadas de 52, o Brasil voltou a ter uma participação razoável. Foram 3 medalhas, uma de ouro e 2 de bronze. A medalha de ouro foi conquistada mais uma vez por um atleta negro, o Ademar Ferreira da Silva. 4 anos depois, nas Olimpíadas de Melbourne, na Austrália, o Brasil ganhou apenas uma medalha. Foi um ouro, novamente conquistado por Ademar Ferreira da Silva. O Ademar Ferreira da Silva foi o primeiro atleta brasileiro bicampeão olímpico. Inclusive, na edição anterior, de 52, se falar isso, quando o Ademar Ferreira da Silva conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Helsinki, ele deu uma volta pelo estádio para agradecer as palmas dos torcedores. Aí nasceu a volta olímpica, um agradecimento que é muito comum que atletas e equipes coletivas façam após conquistar um título, que é dar aquela volta pelo campo para agradecer as palmas e os gritos da torcida. E isso foi uma criação brasileira do grande Ademar Ferreira da Silva. Assim como no escudo do São Paulo Futebol Clube existem 2 estrelas amarelas que são uma homenagem ao Ademar Ferreira da Silva, já que ele foi atleta da equipe. Nos Jogos Olímpicos de 60, disputados em Roma, na Itália, o Brasil teve um desempenho já bem ruim. Foram 2 medalhas, uma medalha na natação e mais uma medalha no basquete masculino, 2 bronzes. Nas Olimpíadas de 64, o desempenho piorou, foi apenas uma medalha, de novo, no basquete masculino. Então perceba que o Brasil ele era uma potência no basquete na segunda metade do século XX. Inclusive, durante muitas décadas, o esporte número 2 do Brasil foi o basquete. O futebol há quase 100 anos é o principal esporte brasileiro e durante muitas décadas o basquete foi o segundo esporte
mais disputado, mais importante do Brasil. Além dessas 3 medalhas de bronze que o Brasil ganhou em intervalo pequeno aí, em 59 e em 63, a seleção brasileira de basquete masculino foi campeã mundial de basquete, em cima de nada mais nada menos que Estados Unidos e União Soviética. Assim como a seleção feminina de basquete foi campeã mundial em 1994. Nos Jogos Olímpicos de 68, houve uma ligeira melhora no desempenho. O Brasil faturou uma medalha de prata com o Nelson Prudêncio no salto triplo, assim como o Ademar Ferreira da Silva havia conseguido anos antes. Né? Assim como não, né? Melhor dizendo. Na mesma categoria que o Ademar Ferreira da Silva, o Ademar foi bicampeão olímpico no salto triplo. E o Nelson Prudêncio levou também medalha no salto triplo, só que diferente do Ademar Ferreira da Silva, o Nelson Prudêncio levou medalha de prata. Além de mais 2 medalhas na vela. Nos Jogos Olímpicos de 62, nos Jogos Olímpicos de 72, disputados em Munique, o Brasil ganhou 2 medalhas de bronze. Uma no judô, foi a primeira, diga-se de passagem, judô é um esporte no qual o Brasil ganhou várias medalhas olímpicas, e essa foi a primeira, conquistada lá nos Jogos de Munique, e também mais uma medalha no atletismo, conquistada pelo Nelson Prudêncio. Em 76, o Brasil de novo teve um desempenho muito ruim, foram de novo 2 medalhas de bronze, mais uma medalha no salto triplo, mas dessa vez não foi nem com a Ademar Ferreira da Silva e nem com o Nelson Prudêncio, foi com o João do Pulo, e também uma medalha de bronze na vela. Então, vou encerrar aqui. Esse meu vídeo eu falei do desempenho do Brasil nos primeiros 56 anos de disputa dos Jogos Olímpicos, de 1920 até 1976. Na segunda parte, eu vou falar do desempenho brasileiro em Olimpíadas de 1980 até o ano 2000, que é um momento no qual o Brasil melhora um pouco o desempenho em Olimpíadas. E vai ter também uma terceira parte, onde eu falo das Olimpíadas de Atenas em 2004 até a atualidade, quando o Brasil se torna uma potência relativa nos Jogos Olímpicos. Se você gostou desse vídeo, peço aí que comente, curta, se possível, compartilhe, e se ainda não for inscrito no canal, dá aquela moral e se fortaleça aí e se inscreva no canal. Obrigado.